Mostra um pouquinho aqui. Aê, ficou beleza. Olá, 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 bom dia, paz de Cristo. É com muita paz, com muito amor que a gente levanta de manhã cedo, aquela noite de sono, dormiu bem, não tem nada preocupando, não tem baratas na sua cabeça, você dorme tranquilo. Mas para que isso aconteça, você tem que ter tido um dia também maravilhoso. Então faça esse dia de maravilha hoje, com muita paz, com muita alegria, para que à noite você repouse bem e ter condições de levantar cedo com a paz e alegria. Não faça nada de errado. Busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Deus está presente. Deus não nos falta. Nós que talvez esquecemos a presença de Deus e somos capturados pelo mal. Mas, meu querido irmão, querida irmã, eu sou o Batatinha. Hoje é 22 de maio de 2024. Nesta quarta-feira, são 6 horas e 56 minutos. Mas é com muita paz que o Batatinha chega com vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês, meus queridos, até que o meu título hoje vai ser... Eu vou ficar 30 minutos hoje com vocês, para iluminar para vocês. A nossa santa herança ou a nossa maldita herança? O que nós deixamos para trás é o que nós fazemos, de bom ou de ruim. Nós não levamos nada. Nós apagamos aqui na terra, o corpo voltará ao pó de onde veio. Eu vi um comentário antes de ontem, segunda-feira, eu estava ligado, eu atendendo um cliente, aí passou lá que o cara foi fazer exumação dos corpos. Aí quando chegou numa cova, que ele mexeu na cova, apareceu uma voz, ou seja, surgiu uma voz de algum lugar e falou: esta daí você não pode mexer, porque essa daí é a esposa do pastor fulano. Aí eu falei pro cara assim, eu falei: mas poxa, você viu a mentira ali? Ele falou: não, é verdade, que é do pastor de Deus, ninguém pode tocar a mão mais. Aí passou um tempo e eu falei para ele: mas escuta, está escrito na Bíblia que o corpo voltará ao pó. O pó é a terra. Não, mas aquele corpo ali não pode ser mexido. Ali é de um discípulo de Deus, filho, é a esposa de um discípulo de Deus. Não pode ser tocado nele mais. Ali pertence a Deus agora. Mas então, o nosso corpo, na realidade, quando nós morremos, ele vira fagulhas, vira nada. Mas o segredo do universo para cima do espírito, eu não sei. Porque, segundo a Bíblia, eu vou falar mais alto um pouquinho, porque eu não estou no microfone não. Chega mais para perto. Segundo a Bíblia, o céu é carne. O céu é carne. A mesma coisa daqui, lá tem arroz, deve ter feijão, deve ter batata, deve ter repolho, deve ter tudo. Segundo a Bíblia. Por quê? Quando estava antes de surgir a Arca de Noé, que a terra estava muito bagunçada, Deus mandou que os anjos descessem para cá para administrar a terra. Quando os anjos chegaram, que viram as filhas dos homens, que eram muito bonitas, Gênesis, pode ir lá em Gênesis. Aí, era muito bonita, tomaram ela como esposa, escolheram as mais bonitas ainda. Então já tinha o desejo da boniteza. Então, esses anjos desceram do céu, chegaram a casar com as mulheres, e delas nasceram, com esse casamento, nasceram os homens gigantes,
Nefri, fala, né? Neftilim, é um nome assim. Então, os homens eram gigantes. Mas, continuando após Noé, veio novamente. Abraão foi direto para o céu. Ezequiel tinha contato com Deus a todo momento. Deus chegava e mostrava para ele, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Moisés tinha contato com Deus. Jó tinha contato com Deus. E além de outros também que foram arrebatados para o céu. Hoje, diz os líderes religiosos que vem o dia do arrebatamento, vai arrebatar todo mundo para o céu. Agora eu pergunto para vocês, o céu é espírito ou carne? Então, se for carne, o corpo que voltou para a terra, acabou. Não existe mais. Então, na realidade, vamos pegando aqui, meus queridos irmãos, querida irmã, onde eu quero chegar com vocês agora, neste momento, é de que, na realidade, o que nós fizemos aqui na terra é o que nós levamos para onde? Não, para lugar nenhum nós levamos. Nós deixamos aqui na terra. É a nossa herança que nós deixamos para as pessoas. Seria o bem ou o mal. Porque quando eu faço coisas boas, as pessoas na terra agradecem por eu ter vindo, feito a minha obra, mas quando eu faço também a miséria, eu falo, graças a Deus que foi embora. Nunca mais eles voltam aqui. Quando morre uma pessoa num acidente, ou num assalto, nossa, uma pessoa daquela, Deus esqueceu dele porque não podia ter uma morte dessa. Mas quando morre um bandido, graças a Deus, aquele ali morreu, evitou de várias vidas ser ceifada também através dele, porque ele era bandido, ele não escolhia a pessoa para assaltar, para matar, ele não escolhia. Igual tem agora a morte de um fulano lá, que o avião caiu, tem gente chorando e tem gente soltando fogo. Então, portanto, as nossas atitudes, nossos atos, nossas palavras, o nosso gesto, nossas obras, tudo são diferentes uma da outra. Por quê? Por que que eu adoro um homem aqui da terra e não a Deus? É porque eu estou na idolatria. Eu esqueci a Deus e estou seguindo ao homem. Então, na realidade, gente, talvez você esteja olhando mais para baixo um pouquinho, porque estão 3 câmeras filmando. Então, a imagem de baixo é feita através do notebook. Ela é uma imagem maior, parece que eu olho mais nela. Mas está as 3 imagens, tudo igualzinho aqui. Se eu olhar no meinho, saio olhando para vocês. Mas quando eu olho na imagem de baixo, aí a minha vista baixa. Parece que eu estou olhando para o chão ou lendo alguma coisa, não é. Então, se eu estiver olhando aqui, nessas de cima aqui, eu estou olhando direitinho nelas, que elas estão, as câmeras estão assim, pertinho da outra. E a de baixo está 5 centímetros mais baixo. Mas quando eu pego a imagem, que eu olho para a imagem de baixo, aí eu já saio da câmera e meu olho abaixa. Então, na realidade, todas as obras que nós fazemos, é o que nós fazemos de bom. Esse nós deixamos aqui para os parentes, filhos, todos, a nossa família, e para os nossos amigos, do qual nós convivemos junto. Então, na realidade, vamos analisando. As nossas obras, boas obras, falando da santa e a maldita, está dentro de nós. O meu corpo é o templo de Deus. No meu corpo, que eu faço, as minhas atitudes, falando assim, em tudo que eu faço, seja boa ou má, é no corpo. O corpo que me leva naqueles lugares. Mas então, quando eu fiz aquilo ali, que eu usei o meu corpo para fazer o mal, usei minha mão para bater nos outros, usei meu pé para chutar um cachorro, foi uma obra errada que eu fiz. Mas quando eu uso minha mão para pegar um cachorrinho que está doente, levar uma mamadeira para ele, eu usei o meu corpo para fazer o bem. Porque o espírito, eu não sei se ele tem força para isso. Tem aqueles vídeos que eles fazem, os caras batendo no outro, o espírito vem batendo, bate no outro e aquilo. Mas isso aí é imaginação do homem. Ninguém sabe se isso é verdade. Porque na realidade, tudo que fazemos é mentira. Nada é verdade. Então, meus amigos, quer dizer, vamos pensando aqui, a cada momento,
E cada gesto que nós fazemos com a boca, se eu fizer esse gesto aqui, ó, eu joguei alguma coisa que estava dentro da minha boca para fora. Então, é coisa material. Se eu estou brincando com a criança, aí que eu gosto de fazer muito, eu ponho água, tomo alguma coisa, como alguma coisa e faço. Aí a criancinha começa a fazer, põe o copinho na boca e vai tentar fazer. É porque a comida está gostosa. Ah, comida gostosa. Então, o nosso gesto, dependendo do jeito que nós fizermos, agora se eu fizer para a criança assim, com a cara feia, a criança vai ter medo. Mas se eu estiver brincando com a criança, na brincadeira, e fizer cara feia para ela, ela vai fazer também. Ela faz também, quando tem a minha vizinha lá, que eu fico brincando com ela, fazendo as brincadeiras, e ela vai repetindo tudo. Mas se eu olhar com a cara feia para ela, com um X, com uma palavra, ela se assusta e corre, sai chorando. E não quer me ver mais. Então, na realidade, meu querido, quando você faz coisas diabólicas, coisa que não devia fazer, aonde as pessoas se afastam de você. Mas as pessoas do bem se afastam, mas as do mal chegam para perto de você. Porque elas querem aprender como fazer o mal, como ter coragem, como fazer de tudo que não presta, levando ali aquele ponto de que ela tem que fazer. Então vamos voltando aqui lá atrás. Aquele homem que fez tudo de ruim. Agora vem a palavra que eu queria falar para vocês. Você acredita no Deus do castigo ou no Deus do perdão? Ou no Deus que não está aí para nada? Porque todo jeito tem vários deuses. Vários deuses. Tem o Deus de Abraão, tem o Deus de Jacó, tem o Deus de Moisés, tem o Deus de Ló. Cada um tem um Deus, e tem os deuses aqui na terra que nós idolatramos. Que eu falei para um pastor lá, qual a primeira imagem que foi feita, que foi idolatrada? Aí ele não soube falar, depois ele falou, eu acho que foi Abraão, naquele quanto que ele subiu, e eu falei, não, moço, calma, o senhor não está sabendo de nada. Mas eu não sou obrigado a conhecer a Bíblia toda. Mas o senhor é um pastor. Igual ele falou para mim, tinha 23 anos de pastor. Se ele não conhecia essas partes, não adianta. Ele vai pregar o que eu já falei para muitos. Se você aprender 50 versículos da Bíblia, aqueles com 3, 4 palavras, você é um pastor que você prega tudo o que vem. Porque, na realidade, você não estudou a Bíblia, você estudou partícula dela. Igual ele falou para mim, eu não sou obrigado a conhecer a Bíblia toda, mas seria pelo menos obrigado a ler e conhecer algumas palavras dela. A minha Bíblia é toda tirada, apaguei todos os versículos do início ao final. Comprei aquelas canetas de Errorex e fui versículo por versículo, gastei uma semana, 2 semanas, porque eu não tinha tempo de fazer direto. Se fosse direto, eu ia gastar 2 dias para fazer só arriscando. Gastei 3 canetas daquela que tem o Errorex corretivo, que apaga, gastei 3 canetas daquela, apagando todos. Então, eu leio. Quando um chega, pega minha Bíblia em cima do balcão, que começa a ler assim, assusta. Mas que Bíblia é essa? É diferente das outras? Não, é porque eu apaguei o versículo. Mas por que você apagou? Eu falei, porque eu não estudo versículo. Eu estudo a página da Bíblia. Eu estudo o livro, o capítulo completo. Eu não estudo só uma partinha da Bíblia. Aí vocês que estudam, portanto, quando um líder religioso, seja de qualquer religião, quando ele perde o assunto onde ele está, a minha Bíblia está ali atrás. Ele começa a ficar desfolhando a Bíblia, começa a ficar desfolhando, procurando onde é que ele vai. Porque ele perdeu o sentido, ele não sabe qual palavra que tem na frente daquele versículo que ele falou. Ele leu aquele versículo para vocês, mas ele não sabe o que está no versículo da frente. Aí ele dá uma olhada assim, ele não sabe explicar aquele versículo, ele estudou só um. Ele estudou só o versículo 6 do capítulo 4 do livro de João. Aí ele não sabe o versículo 7 ou 5. Aí ele vai lembrar de outro versículo, de outro livro. Ele vai procurar outro livro até achar outro versículo para ele explicar aquele outro versículo. Porque ele não sabe, ele não pode ultrapassar a barreira do som, ou seja, do conhecimento, que o conhecimento dele está só dentro daquele versículo. Ele não sabe o que tem para frente. Então ele aprendeu 50 versículos, ele tem que pregar daqueles 50 que ele aprendeu. Portanto, eu me especializo no carro da Volkswagen. Se chegar um carro da Ford, eu vou apanhar, eu vou ter que ir na internet e olhar o que tem ali naquele carro, como que faz aquilo ali. Então, na realidade, é a mesma coisa. Ele especializou em 5 versículos do livro tal, 5 do livro tal, 5 do livro tal.
Mas quando ele cair no versículo da frente, ele não sabe o que tem ali. É onde ele fica baratinado, procurando abrindo a Bíblia, é porque ele não sabe aonde que ele vai, o que ele vai falar ali para frente. Porque a explicação dele do versículo 5 do capítulo 6, ele não entende para frente, ele explicou que ele ali morreu. Ou ele fica repetindo aquele versículo 10, 12 vezes, igual tem as televisões aí, que mostram os programas, e fica com a imagem voltando a imagem, voltando a imagem, voltando a imagem, voltando a imagem, de 3 segundos, 4, igual de um assalto, uma câmera pegou um ladrão na rua, eles ficam voltando aquilo ali e conversando sobre aquilo ali, a mesma coisa, a mesma imagem. Então, ele ou vai ter que ficar repetindo aquele versículo, ou ele vai ter que procurar outro versículo em outro livro e mudar de assunto, aonde ele cai na contradição e vai ficar procurando onde ele achar, onde ele vai achar outro versículo, daquele que ele precisa, que ele quer falar aquilo ali, ele vai abrir a Bíblia até ele achar. Por exemplo, a igreja católica, ela já vem certinho. São 3 livros que ela tem que falar. Já fica afim, tá vendo aquele livro, ele só abre assim e lê aquele versículo, explica ele um pouquinho e já vai para outro. Mas quando ele precisa de ultrapassar, aí ele vai procurar, que não sabe onde é que está. Então, na realidade, meu querido, aquele homem que morreu, um mês atrás, ou menos de um mês atrás, o que ele fez? Mandou uns mísseis, assim eu vi a reportagem, afundou um bocado de Israel, matou criança, matou animal, tudo que tinha pela frente foi morto. Ali onde ele jogou aqueles mísseis lá que explodiu ali, virou só fumaça, só poeira. Então analisa bem essa parte aí. Aí, ele matou aquele tanto de gente. Agora, que foi domingo, dia 18, ele morreu no avião. Aí, para uns que acreditam no Deus do castigo, falam, foi Deus que derrubou o avião dele para ele morrer. Mas aí morreu mais gente que estava junto. Agora, pensa bem. Me diga com quem antes que direi quem tu és. Aí Deus falou, você está junto com ele, você vai morrer também. É o Deus da vingança. Mas tem aquele outro Deus que quando o avião cai, ou o carro bate, que uma pessoa é arremessada para fora, escapa. Deus me salvou, é o Deus da salvação. Mas não foi o Deus da salvação para aqueles outros que morreram? Eu vou tirar você do meio desses que morreram e vou deixar esses outros morrer. Então, para aquela família dos que morreram, o Deus é o Deus da vingança, que eles fizeram alguma coisa errada. E para aquele que salvou, é o Deus do bem, que salvou ele, o Deus do perdão. Então, na realidade, aí nós vamos buscar ali o Deus de Moisés. Moisés apareceu dentro de uma cesta, com betume por baixo, passeando dentro d'água. Mas Moisés desapareceu. Ele veio aparecer quando ele já era homem, que ele era um soldado, que viu um hebreu brigando com o outro lá, batendo no outro, e foi lá e matou o hebreu. Aí no outro dia ele foi chamar a atenção nos caras, o cara falou, você vai fazer com nós igual fez com o hebreu que você matou? Aí ele ficou com medo e fugiu. Mas ele, para começar a aparecer a história, ele teve que matar uma pessoa primeiro, para poder fugir, foi lá para outra cidade, lá ele conheceu uma mulher, se casou, e de lá, quando ele voltou, já voltou santo. Moisés já era um santo. Moisés já era que fazia todos os mandatos de Deus, já era um discípulo, um servo de Deus. Analisa bem. Jesus nasceu. Não foi apresentado para ninguém como Jesus, Salvador do mundo. Ficou tudo oculto. Cresceu aos 12 anos. Fala que ele fez uma aparição lá. Mas os reis, ninguém sabia que ele era ele. Ele veio oculto. O Deus dele é um Deus que tinha medo do povo. Se eu apresentar ele agora, ele morre. Vou deixar para apresentar ele aos 30 anos. Então, na realidade, João Batista era parente dele. Mas João Batista também ficou oculto. Porque quando Isabel ficou grávida, depois de 6 meses, Maria ficou grávida. Aí o anjo veio e falou, sua prima Isabel também está grávida. Ela foi visitar ela. Mas peraí, como que ela foi visitar ela se eles não se conheciam? Eles não ficaram passeando na casa do outro, se conhecendo? Porque até o dia que ele apareceu, João sabia que ia aparecer o Cristo, aparecer aquele, mas não sabia quem que era. Ele não sabia que era o primo dele, que estava tudo escondido. Quando chegou aquele que vai vir, eu não tenho direito nem de amarrar suas sandálias. Mas então, tipo, aquele que é o Salvador. Aí vinha Jesus, apareceu aos 30 anos, mais ou menos, que ele ainda pregou muito tempo, aí morreu aos 33.
Mas na realidade a vida de Cristo foi 33 anos, foi 39 anos. Que ele nasceu no ano 7 ou no ano 6, tem Bíblia diferente que mostra. Antes da era atual. O tempo vinha de lá para cá, e vinha daqui para lá, e vinha assim, ia até 1000, voltava negativo. Chegava a 0, começava a contar novamente. Minha garganta está rapando, estou tentando ver se eu não tuço, minha voz está meio diferente. Mas então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, vamos analisando aqui fato por fato. Então, Jesus apareceu aos 33 anos, falamos assim. João apareceu aos 33 também, porque quando João apareceu, João era mais velho que ele, 6 meses. Então, analisam bem. Aí pegaram as datas. Pegaram as datas e colocaram João em 24 de junho e Jesus 25 de dezembro, para dar os 6 meses de diferença de um para o outro. Jogaram João nos dias menores e Jesus nos dias mais compridos. Que o dia mais comprido que tem é dia do Natal, o dia mais pequeno que tem é 24 de junho. Aí o sol já começa a mudar, diferente que em dezembro o sol está aqui em cima, e em junho o sol está de cá. Você vê sua sombra aqui, e em dezembro você vê sua sombra debaixo de você, você pisa em cima da sua sombra. Quando é meio-dia você fica 0. Então, na realidade, foram escolhidas essas datas. Mas, na realidade, Jesus, ele não nasceu em dezembro, porque no lugar que fala que Jesus morreu, que outros comentários já desmentem, ele não nasceu na Judéia, não nasceu em Belém, não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu lá num reinado, lá de outro lugar, onde ele foi fazer o censo. José foi fazer o censo. Mas, naquele lugar onde ele nasceu, naquele tempo onde ele morava, para ele sair para onde ele foi, se você, eu peguei uma Bíblia aqui agora, que tem as distâncias, era muito longe, tinha que atravessar através de mar. E Jesus foi através de um cavalo, de um burro montado. Então, na realidade, as contradições da cidade que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, foi anunciado o nascimento dele, que os 3 reis de lugar diferente vieram visitá-lo, vieram de cavalo. Então, nos lugares que eles vieram, não tinha jeito de passar cavalo, tinha que andar de barco. Então, na realidade, as contradições vêm chegando por aí. Mas, quando Jesus nasceu, outros comentários juntou aquele tanto de cabrito, de pato, de ganso, de tudo, e começaram a contar a história. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Aí, quando falava assim, o galo cantou meia-noite, Jesus nasceu meia-noite. Não, Jesus não nasceu meia-noite. E nem Jesus nasceu em 25 de dezembro. Porque naquele tempo, onde fala que nasceu Jesus, ele nasceu lá. Mas ele não tinha jeito de ser transportado de cá em cima de um cavalo, porque naquele tempo, em dezembro, lá, que foi criado depois, lá a chuva era muito forte. Aqueles donos de animais pegavam os animais dele, faziam um cercado lá em cima no alto, porque quem estava embaixo a chuva levava tudo, ninguém arriscava viajar. O tempo que esse povo viajava mais era em setembro. Então vocês vão ver que provavelmente, está escrito, provavelmente Jesus nasceu em setembro. Eu tenho vídeo que eu falo sobre isso aí. Vai lá nos meus vídeos número 100 abaixo, vocês vão achar essas palavras daí que eu estou falando sobre isso aí. Jesus possivelmente nasceu em setembro, não em dezembro. Então, na realidade. Então, vamos voltando aqui agora. João desapareceu. João foi criado no mato. Ele não era conhecido, como quem sabe foi criado no mato? Comendo mel, comendo gafanhoto. Se ninguém tinha a vida dele, ele não era conhecido. Então, vamos analisando cada fato por fato. Então, falamos assim, a herança que nós deixamos para as pessoas é o que nós transmitimos de verdade. Essa é, falamos assim, da palavra, a santa herança, e aquela que nós mentimos é a maldita herança. Então, vamos conversando. Tudo que nós fazemos de bem, nós deixamos para alguém do bem. Mas o que nós fazemos de bem aqui, nós deixamos de mal para a pessoa que é do mal. Porque para mim ajudar o bem, eu tenho que combater o mal. Quando eu estou combatendo o mal, aquelas minhas palavras para o mal, elas são palavras malditas. Bem-sucedidas são as palavras do mal que cresce. Eu tenho um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos que eu explico mais ou menos. Tem um que eu falo assim, o bem se une ao bem para se defender do mal. Mas tem, o mal se une ao mal
se conectam os dois juntos para achatar o bem. Aí onde tem 5, 6 pessoas do mal e 2 do bem, as 5 do mal vence. Vence, é verdade. Mas, vamos pegando aqui agora aqueles filmes daqueles lutador forte que matava todo mundo aqui na cidade, ia para outra, matava a outra, vinha o outro, matava a família dele. No final, ele ficava só ele e a namorada dele, por exemplo, e o bandidão do outro lado, ele ia matar o bandido. Ele foi o herói. Foi o herói, mas ele lutou, mas deixou que o povo dele morresse. Para ele ser herói depois, no final, para quem vai assistir o filme, para aquele pessoal que morreu, ele foi um fracasso. Para ele ser o herói, ele tinha que ter feito. Matar todo mundo primeiro, sem nenhum dos deles morrer. Aí ele era o herói para aquele povo. Mas ele foi deixando que fosse matando o povo dele todinho, foi ficando. No final, até filme de guerra, tudo, no final termina os dois num lugar lá e sai andando sozinho, sem ter ninguém para acompanhá-lo. Ele foi um fracasso, ele foi herói para as pessoas que estão assistindo aquele filme e acreditando que aquilo ali foi verdade, mas aquilo foi ficção. Não existiu aquilo ali. Foi um homem, 2 homens, 3 homens que criaram aquela história e fizeram aquilo ali. A mesma coisa vem a Bíblia. Os homens criaram a Bíblia e fizeram do jeito que eles quiseram. Porque, na realidade, Deus não ia pôr eles fazer uma palavra certa e uma errada. Uma certa e uma errada. E depois juntar elas todas e seguir o mesmo caminho para que nós seguimos a Bíblia. Mas quando fala, na Bíblia fala assim, aquele que crê e for batizado está no céu, será salvo. Aquele que não crê e não for batizado estará no inferno. Então, o que crê vai para o céu, o que não crê vem para o inferno, desce. Falamos assim aqui agora, desce. Então, vamos pegar essa palavra mesmo agora e vamos traduzir ela nas coisas boas e ruins. Então, tem o Deus do bem e o Deus do mal. Mas tem aquele Deus da Bíblia que fala assim, o pai não deixará seu filho morrer no pecado. Mesmo na última hora, na última agonia, ele é perdoado. Então, para que existe o inferno? O inferno é para os ruins? Mas todos são perdoados, não é verdade? Então, teve uma contradição aí dos caras que fez essa palavra que deu errado. Aí eu procurei para um padre, um líder religioso, falei para ele, mas escuta, é verdade que o cara que for batizado, ele vai para o céu? Se ele crê em Deus e for batizado, vai para o céu. E o que não crê e não for batizado, vai para o inferno. Eu falei, e o que crê e não é batizado? E o que é batizado e não crê? Ele não soube dizer. Antes de Jesus, antes de João vir fazer o batismo, não existia o céu. Porque antes dele não era ninguém batizado. Busca na sua cachola. Então não existia o céu, não existia o perdão. Só começou a subir gente para o céu depois do batismo. Depois que todos foram batizados, aí começou a subir para o céu. Então antes não existia, porque quem não é batizado e não crê em Deus não vai para o céu. Antes não existia o batismo. Ou existia outra palavra? Mas antes de Jesus já existia a Páscoa. De onde veio a Páscoa? Então, meus queridos, a herança que você vai deixar para esse jovem de hoje é os seus ensinamentos verdadeiros. A boa herança. E a má herança vai ser aquilo que você desmente. Porque antes existia o bem e o mal. Os pagãos, o que eram os pagãos? Os pagãos eram que não acreditavam em Deus, nem no mal, nem no demônio. Eles eram neutros. Eles não tinham idolatria para Deus e nem para o demônio. Eles eram neutros. Eu estou aqui e eu vou viver aqui, eu sou aqui. Mas os pagãos, eles viviam, comia arroz, comia feijão, comia carne, comia, matava bicho, vivia, tomava banho, ia no banheiro, fazia tudo a mesma coisa dos outros. Agora vem aqui a palavra. Aquele homem estava no hospital, quando pensou que não, Jesus chegou lá e resgatou ele do hospital, levou ele para casa, vai embora para casa. Mas tem aquele outro também, que não apareceu ninguém lá para salvar ele do hospital e morreu. Então, aí o Deus da salvação pegou ele, tirou e levou ele sã. O Deus do castigo, o Deus da maldade, chegou e bateu a mão na cabeça dele e ele morreu.
Mas eu pergunto para vocês, aqueles que são pagãos, que não acreditam em Deus nem no demônio, que ele é beneficiado por uma graça, uma doença, e ele sai dela e fica bom, sai do vício. Qual que é o Deus dele? Porque ele não tem Deus. Então ele não era para ter vida, não era para ser vivo, porque ele não tem um Deus, e nem era para ter saído do hospital, e nem era para ter morrido. Porque não tinha o Deus do castigo para vir castigá-lo, e nem o Deus do perdão para vir perdoá-lo. Então, meu querido irmão, querida irmã, busque a Deus. O Deus existe. Deus existe, não é o Deus. Deus existe. Deus fez o mundo. Lembre-se que olhe para dentro de si, olhe para fora de si, olhe em volta de si. Em todos os lugares tem a bênção do Pai. Tem o amor do Pai. Só de eu estar aqui e ter a força de fazer essas palavras sair, o cavalo ter a força para relinchar, uma sariema, que canto bonito da sariema. Vamos analisando bem. Cada ser vivo faz um som diferente. A mesma coisa se você tem um som da voz para falar, os animais têm um som para latir, o pato tem o direito de falar assim que está cansado, não, para matar Jesus, cafá, cafá. O peru falar esgole, 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 esgole. Que aí tem um comentário que quando chamaram os bichos para visitar Jesus, saiu reunindo todos os bichos, aí a galinha de Angola falou, não vou não. Por que você não vai? Porque eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. A canta dela falou que estava fraco. E era tudo na língua brasileira. Era tudo em português. Tudo em português. Aí falaram pro pato, vamos, vamos. Aí falaram pro peru, vamos, vamos. O peru falou, não. Degola, 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 para cortar o pescoço dele. Aí procuraram o pato falou, cafaca, cafaca, cafaca. Isso aí tudo é conversas das pessoas que imaginam que são conhecedores da palavra, mas eles não conhecem de nada. Porque os bichos não falavam, nunca aconteceu isso, os bichos falar. Porque nem a serpente falava. Porque quando Deus falou para a mulher, por que desse isso para ela? Agora, entre vocês duas, colocarei uma intriga. Você, Eva, irá parir com dor. E você, mulher, irá rastejar com vento pelo chão. Irás se alimentar da terra. E entre vocês duas, colocarei uma intriga. Você vai tentar pisar na cabeça dela, esmagar a cabeça dela, e ela vai tentar morder seu calcanhar. Então, na realidade, veja bem, quem virou a serpente não era a serpente, foi uma mulher que virou a serpente. Que Deus falou para ela, da agora em diante, perderás suas pernas, ou seja, rastejarás com o vento pelo chão e se alimentarás de terra. Então, meu querido e querida, vamos analisando. As contradições são em todas. Então, estou falando para você que não acredita no Deus verdadeiro, é uma grande mentira. Para você que acredita também na existência dos deuses aqui da terra, eu estou falando uma mentira. E para você que acredita no demônio, do mal, eu estou falando uma mentira. Então seriam minhas palavras para direcionada a todos vocês, mas tendo vocês, nem todos vocês acreditam. Talvez os pagãos poderão analisar algumas delas e usar aqueles homens que não conhecem a Deus nem o demônio, eles vivem por viver ali de cima da face da terra, poderá colher alguma palavra e começar a pensar, gente, meu braço tem os cabelos, ele cresce só esse tanto. Aqui o cabelo cresce até descer lá no pé, lá embaixo. Então, parte do meu corpo, o cabelo não cresce, é só aquele tamanho, o rabo ele cresce, chegou aquele tamanhozinho. A minha língua, eu sinto o sabor, sinto a pimenta, sinto o sabor do jiló, e todos os sabores. Os meus olhos entram, tudo que vem, entra na minha mente, eles filtram e passam para os meus pensamentos, aí dali eu faço minhas obras, os meus ouvidos fazem capturação do som, e os olhos fazem a imagem, os meus narizes, ele puxa o ar e leva para os meus pulmões. Então, eu como, aquela comida me faz o bem, eu engordo, se eu comer menos eu emagreço. Então, na realidade, busque, meu filho, ao Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro é aquele que fez o céu e a terra, e nela fez tudo. Você, todo ser vivo que foi desligado da terra, precisa acasalar para reproduzir. Os que não foram desligados da terra, não precisam do macho para se reproduzir. As árvores nascem e da sua semente, a semente nasce.
Mas agora eu venho falar para vocês, a semente para ela nascer, ela necessita dos pais. Quem que é os pais? A terra e a água. Aonde não existe água, a semente não nasce. Então tem que ter a união da água e da terra, que seria do homem e da mulher, para gerar o filho, ou seja, do macho e da fêmea. Junta a água e a terra, as sementes brotam, nascem. Então, meu querido irmão, querida irmã, vão pensando nisso aí, enquanto você não viu nada que você pudesse dar um clique para apoiar, gostei, inscrever no meu canal. Faça alguma coisa dessa, compartilhe. Se você ficou em dúvida, procure alguém mais conhecido para ensinar sobre essa parte. Mas eu peço para você, se você gostou, compartilhe. Passe para uma pessoa que está na ignorância. E também, clique, gostei. Se não gostou também, clique lá, não gostei, porque deve ter opção lá, não gostei. Eu não sei se tem, porque eu tento clicar em alguns vídeos que eu assisto, não sai aonde eles põem lá, clica. Eu clico no bem, vai. Clico no mal, não vai. Então, na realidade, eu acho que já, aqui na Terra, eles já põem para o clique de bem subir, e o de mal é neutro. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, se você gostou, dê parabéns para mim. Entre no meu canal, faça um comentário. O que você desejar, eu não forço você a fazer. Mas com muita paz, com muito carinho, estarei de volta com vocês novamente. A qualquer momento, estarei de volta com vocês. Paz de Cristo. Vou começar... Aonde você está? Agora é eu. Agora você?